Bom dia, glória a Deus por essa oportunidade de poder estar aí na sua casa, amiga. E hoje nós estamos fazendo uma reflexão em cima do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, o livro Mulher Nota 10. Se você quiser comprar e meditar, é muito bom. E hoje nós vamos estar falando, fazendo uma reflexão em cima da vida conjugal. A mulher nota 10 é um paradigma. Sua vida conjugal é um exemplo. Seu relacionamento com o marido reflete a nobreza do seu caráter, a doçura do seu temperamento e o encanto de sua personalidade. Provérbios capítulo 31, nós vamos ler o versículo 10, 11, 12 e o versículo 30, que diz assim: Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela, não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Lá o versículo 30 diz assim: Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É bom que você leia todos os versículos, eu li apenas alguns. Amadas, a integridade é o alicerce da vida. Não há relacionamentos sólidos e saudáveis sem confiança. Infelizmente, existe um esforço concentrado de forças ocultas e até mesmo explícitas que orquestram contra a pureza do casamento. A mídia promove as telenovelas que estimulam a prática sexual antes e fora do casamento. Existem até sites especializados em orientar pessoas insatisfeitas com o casamento. Esses sites, eles ensinam como trair, como arranjar outro parceiro, outra parceira. O casamento está se tornando cada vez mais vulnerável em nossa sociedade, na nossa cultura. Nos últimos 5 anos no Brasil, houve um aumento de 75% em divórcios. As pessoas entram para o casamento e deixam a porta dos fundos abertas. Encaram o casamento apenas como um contrato de risco. Nossa geração desaprendeu o exercício da paciência. Não sabemos lidar mais com as crises. As pessoas não são estimuladas a lutar pelo casamento. Ao primeiro sinal de turbulência, desistem. O mais sério é que o divórcio e o novo casamento não são uma solução segura para essa insatisfação crônica. As estatísticas provam que depois de 10 anos, mais de 70% das pessoas que se casam novamente descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. É uma espécie de insatisfação crônica, uma busca ilusória daquilo que é proibido. É achar que a vida está pulsando do outro lado do muro e que o desconhecido é sempre melhor do que o que possuímos. Essa imagem falsa tem levado muitos maridos, muitas esposas para o pântano, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, pântano da infelicidade, que leva ao calabouço da culpa e depois para o abismo do divórcio. A Bíblia diz acerca da mulher virtuosa: o coração do seu marido confia nela. Não há casamento saudável sem confiança. Cantares capítulo 6, versículo 3, resume: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há casamento saudável sem confiança. Não há paz na alma, nem harmonia no casamento, nem saúde emocional, nem integridade conjugal. O cônjuge precisa ser um jardim fechado. Como diz Cantares capítulo 12, um manancial recluso, uma fonte selada. Uma história que o pastor Hernandes conta no seu livro, vem da China antiga, em que um príncipe se preparava para assumir o trono. Mas antes de assumir o trono, o comando da nação, ele tinha que se casar. Então ele tomou a decisão de se casar. Então ele promoveu um rico e requintado banquete e convidou as moças mais nobres e mais belas de seu povo para o jantar. Uma jovem plebeia, filha de uma das serviçais do palácio, muito graciosa, ela nutria uma paixão, um amor verdadeiro pelo príncipe e desejou ardentemente participar desse luxuoso banquete. Sua mãe a desaconselhou, pois ela era plebeia e não tinha roupas adequadas para participar do requintado encontro.
Mas com muita insistência, a moça conseguiu fazer parte daquele grupo seleto de beldades. No dia determinado, no salão suntuosíssimo do palácio, reuniram-se as moças mais nobres e mais belas da China, trajando vestes grandiosas, espetaculares e tão belas. Entre elas estava aquela moça pobre, vestida de maneira simples, sem luxo, mas com muita dignidade. E, para a surpresa das moças, o príncipe não escolheu nenhuma delas neste banquete. Ao contrário, deu a cada uma delas uma semente, com a seguinte promessa: quem me trouxer daqui a 1 ano a flor mais bela desta semente será a minha candidata para o casamento. A jovem pobre foi para casa, comprou um vaso, colocou nela terra, adubo, preparou com toda ansiedade aquela semente brotar. Na primeira semana nada aconteceu, na segunda semana nenhum sinal de vida passou. E o mês passou e o vaso estava apenas cheio de terra. Bem, fim do ano, a semente ainda estava mirrada no vaso, cheio de terra. Chegou o tempo de retornar ao palácio. A mãe da moça tentou tirar da cabeça da filha de ir ao banquete, mas a moça estava determinada a ver pela última vez o príncipe. Ela era muito apaixonada. Quando a plebeia chegou à cerimônia, viu as outras moças trazendo cada um vaso com finas flores belíssimas, perfumadas, com pétalas multicoloridas. Humildemente, a moça se colocou no final daquela fila, tendo nas mãos um vaso apenas cheio de terra. O príncipe, com cavalheirismo irretocável, cumprimentou aquela jovem, descendo os devidos elogios, as flores encantadoras, até que chegou ao final da fila e viu a jovem plebeia com um vaso cheio de terra nas mãos. Para a surpresa de todos, surpreendentemente, o príncipe declara sua escolha por quem? Pela moça plebeia. As outras protestaram, mas o príncipe justificou sua escolha. Eu dei uma semente estéril a todos vocês, que não poderia nunca brotar. Somente essa moça mostrou a flor da verdade. Quer dizer, não havia flor. As outras estavam mentindo. Deve entender? A única que estava sendo verdadeira foi a plebeia, foi aquela moça simples, porque ela manteve a semente que o príncipe deu. E não havia nenhuma semente, não havia flor nenhuma. As outras trouxeram flor porque não era, tinham deixado de lado a semente que o príncipe deu para ela. O príncipe queria do seu lado uma mulher verdadeira, né? Há muitas mulheres que são fiéis ao marido, mas ao mesmo tempo são um peso. O texto bíblico diz da mulher de Provérbios 31, ela faz bem e não mal, todos os dias. Os biógrafos do grande estadista Abraham Lincoln, o 16º presidente americano, dizem que a maior tragédia na vida de Abraham não foi ser assassinado, mas foi seu casamento com Mary Todd Lincoln. Ela era uma mulher que era totalmente destemperada emocionalmente. Causava constantes transtornos e constrangimentos a Abraham. E o chamava de gorila. E até café quente jogou em seu rosto na frente dos seus ministros. Outro exemplo triste que nós temos, o grande avivalista do século XVIII, John Wesley, também sofreu grandes tensões em seu casamento. Sua mulher, às vezes, chegava a ponto de puxar os seus cabelos. Esse homem, que foi um gigante em seu tempo, e hoje ainda influencia milhões de pessoas no mundo inteiro, sofreu muito com a esposa. A Bíblia diz que é melhor morar num eirado da casa, quer dizer, fora, no lugar descoberto, do que com uma mulher rixosa. Trocando em miúdos, a paz de espírito no lugar solitário é melhor do que o relacionamento turbulento. A palavra de Deus ainda diz que é melhor morar no deserto, quer dizer, um lugar ermo, calcicante, inóspito, do que com uma mulher ranzinza. Essa convivência turbulenta é como gotejar contínuo, cansa, estressa. O casamento pode ser uma terapia emocional, como pode ser um transtorno emocional também. Há muitos casamentos que adoecem as pessoas. Além de agressões físicas, há agressões verbais. E esse tipo de relacionamento esmaga a autoestima.
Casamento é matrimônio. A palavra matrimônio vem da origem do radical mater, mãe. Matrimônio é o mesmo que exercer papel de mãe. O marido deve cuidar da esposa e a esposa do marido. Eles precisam ser bálsamo um para o outro, aliviadores de tensão. O lar precisa ser um abrigo seguro, um oásis, lugar de vida, lugar de alegria. A sua casa deve ser um lugar de vida, o melhor lugar do mundo para se viver. Há mulheres que são românticas um dia e ranzinzas o resto da semana. Mordem de dia, sopram de noite. Dão carinho no momento, mas atormentam o resto do tempo. A Bíblia fala sobre a mulher virtuosa, 31:12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Há muitos casamentos que acabam porque a esposa ou o marido são instáveis emocionalmente. Vivem numa gangorra emocional. Num dia estão entusiasmadíssimos com o casamento. No outro dia estão encharcados de tanto desânimo. Oscilam entre afeto e desamor. Num dia estão no pico dos montes, olhando os horizontes largos, otimismo. No outro dia estão no vale profundo e escuro do pessimismo. Há muitos casamentos doentes, há muitos relacionamentos que vivem esse tormento da instabilidade emocional. Como já falamos de Abraham Lincoln, costumava ter reuniões até altas horas da madrugada. Não porque gostasse das reuniões, mas porque voltar para casa era um pesadelo. A mulher virtuosa não era uma mulher ranzinza, mal-humorada. Ela fazia bem e não mal ao seu marido, todos os dias da sua vida. Mesmo nas horas de tensão, ela tinha um ânimo sereno. Mesmo nas tempestades da vida, ela era um porto seguro. Mesmo nos vales escuros, ela era um bálsamo. Lia Luft, articulista da revista Veja, ela disse que em muitas famílias está faltando não amor, mas humor. Há muitos lares que o ambiente é carregado e o clima é tenso. Precisamos aprender a dar boas gargalhadas, rir mais dentro da casa. Precisamos viver com mais leveza. Precisamos ser, para o nosso marido e filhos, aliviadora de tensões. O pastor Hernandes ainda conta em seu livro a história de um vendedor que ficou intrigado com um cliente que só comprava sapatos da mesma marca todo ano e sempre um número menor, que realmente era necessário para ele. No terceiro ano da compra, o vendedor já não aguentava mais a curiosidade e perguntou ao cliente: por que o senhor sempre compra um número menor de sapato? O cliente respondeu: é que eu preciso ter pelo menos um alívio quando volto para casa. É o que sinto quando tiro os sapatos. Porque quando ele chegava em casa, a esposa dele reclamava o tempo todo. Ao lado de um grande homem, quase sempre é uma grande mulher. Não era diferente com a mulher virtuosa, seu marido estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Que Deus te abençoe, amada, e que você possa ser esta mulher abençoada. Uma mulher alegre, feliz, porque a tua família vai projetar a mãe que eles têm. Ela vai ser o que a sua mãe faz dela, o que a sua mãe faz do seu lar. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Amém.